A forma que a notação científica assume é mais ou menos essa daqui. Mais ou menos não, né? É essa daqui, ó. É um A vezes um 10 elevado a n. Tá aqui a nossa base 10, tá? Sempre vai ter esse 10, em qualquer notação científica vai ter esse número A, que é o que a gente chama de mantissa, tá? Esse número A é o número que vai ficar sempre. Esse A, ele é maior do que 1 e ele é menor do que 10, tá? O A, então, é um número que vai variar dentro desse intervalo aqui. Ele vai ser sempre maior ou igual que 1, na verdade, tá? Ou ele vai ser menor que 10. O n, ele pertence aos números inteiros, porque o n pode ser um número positivo, um número negativo. O que importa aqui é que ele não pode ser decimal, tá? E esse n a gente chama ele de expoente ou de ordem de grandeza, tá? São as duas formas com que a gente nomeia esse n, tá? Ele é expoente ou ordem de grandeza. Eu vou utilizar com vocês, a partir daqui, a linguagem expoente, tá? Assim como a mantissa, vou chamar de mantissa e não de coeficiente, tá? Então a mantissa é o A, aquele número que está multiplicando ali a nossa potência de base 10. A mantissa, gente, a mantissa, ou o coeficiente, ele é obtido ao posicionar a vírgula à direita do primeiro algarismo significativo do número. Então vamos imaginar esse número aqui, 3.200.000. Gente, o primeiro algarismo significativo é o 3, é o primeiro valor que a gente tem aqui, olhando o número da esquerda para a direita, que é diferente de zero. Essa é a ideia, o primeiro algarismo significativo, olhando da esquerda para a direita. Qual é o primeiro algarismo diferente de zero? Gente, é o 3. Então eu tenho que posicionar a vírgula do lado direito desse algarismo, ou seja, entre o 3 e o 2, tá? Então, para eu poder determinar a mantissa, quando eu for escrever esse número aqui em notação científica, eu tenho que posicionar a vírgula aqui. Se for um número menor, né, tipo 0,000000032, a mesma ideia, tá? Eu tenho que posicionar a vírgula à direita do primeiro algarismo significativo. Ou primeiro, olhando o número da esquerda para a direita, qual é o primeiro número diferente de zero? É o 3. Então a vírgula teria que ficar aqui também entre o 3 e o 2. Então essa é a ideia que a gente vai utilizar para poder determinar a nossa mantissa. A gente já vai ver como escreve a notação científica de alguns números, tá? A gente já vai ver alguns exemplos já de notação científica. Então olha só, isso aqui é bem importante pra gente, ó, porque essa parte aqui diz como que a gente vai encontrar o expoente. Então olha só, se o número ele a ser escrito na forma de notação científica for decimal, de modo que a vírgula tem que ser deslocada para a direita para a gente poder terminar a mantissa, a ordem de grandeza, ou o expoente, ele vai ser negativo, tá? Então, o nosso n, aquele expoente do 10, ele vai ser negativo. Por exemplo, se eu tiver lá o 0,0000032, tá? A vírgula, gente, o primeiro algarismo significativo aqui seria o 3. Ou seja, a vírgula teria que vir à direita do 3. E aí eu teria que contar quantas casas essa vírgula se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula deslocou 6 casas. Então, no caso, o n seria igual a menos 6. Tá? Isso quando o número é decimal. Caso a vírgula precise ser deslocada para a esquerda, para determinar a mantissa, a ordem de grandeza ela será positiva e igual ao número de casas decimais que a vírgula se deslocou. Então, olha só, se eu tiver o número, sei lá, 3.200.000. Então, vamos imaginar, a gente não precisa aparecer, mas lembre-se, tem uma vírgula depois desse último zero aqui. E a vírgula ela vai ficar à direita do primeiro algarismo significativo, o 3. Então, ficaria aqui à direita do 3. Essa vírgula ela teria se deslocado 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Ou seja, nesse caso aqui, o n seria igual a 6 positivo, o nosso expoente. Mas vamos ver alguns exemplos agora sobre esse assunto. Então, olha só. Como escrever número na forma de notação científica? Então, a gente precisa relembrar primeiro que a forma de notação científica é isso aqui. É um A vezes o 10 elevado a n. Então, o nosso objetivo aqui é achar o A desse número aqui, que é a mantissa, no 0,23, e o nosso n. Então, o 0,23
A primeira coisa, precisa achar a mantissa, ou seja, a vírgula tem que ficar à direita do primeiro algarismo que tem um valor maior que zero aqui, olhando o número da esquerda para a direita, que seria o 2, né? Então, essa vírgula vai ter que se deslocar, ficar aqui do lado do 2. Assim a gente acha o nosso A. O nosso A é igual a 2,3. O nosso N é a quantidade de casas decimais que a vírgula precisou andar. E quando a vírgula anda para a direita, isso significa que esse N ele vai ser negativo. Então, olha só, a vírgula precisou se deslocar uma casa decimal para a direita, ou seja, é menos 1. Meu N é menos 1. Agora, para a gente poder determinar, então, a nossa forma de notação científica, é só substituir. No lugar desse A, eu vou colocar o 2,3. Vai ficar 2,3 vezes o 10, a gente sempre vai repetir. Ele faz parte da notação científica. E no lugar do N, eu vou colocar o valor que o N vale. O N vale menos 1. Ou seja, é o N elevado a menos 1. Ali, o 10 elevado a menos 1, perdão. Ou seja, a nossa forma de notação científica, podemos afirmar que o 0,23 é igual a 2,3 vezes o 10 elevado a menos 1. Então tá ali a forma de notação científica desse número decimal. Além disso, vamos ver como se escreve esse número aqui. Deixa eu contar aqui, ó, milhão, ou seja, 428 milhões em notação científica. Primeiro de tudo, onde vai ficar a vírgula? O primeiro valor, olhando da esquerda para a direita, diferente de zero, o primeiro algarismo, é o 4. Ou seja, a vírgula tem que ficar à direita do 4. Tá, a vírgula vai ficar aqui. Então, eu já sei que o meu A, ele vai ser igual a 4,28. Esse montoeira de zero aqui, gente, esses zeros aqui à direita da vírgula, eles não têm valor nenhum, se não tem nenhum outro algarismo diferente de zero depois deles. Se é só 0, 0, 0, 0, 0, 0, eles não precisam aparecer. Esquece esses caras. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai determinar o nosso N. Vamos lembrar que essa vírgula que se deslocou aqui, ela estaria aqui, ó, depois desse último zero. A gente precisa contar quantas casas decimais essa vírgula vai andar para chegar lá entre o 4 e o 2. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Ou seja, o nosso N é igual a 8. E aí, ó, vamos lembrar, a forma de notação científica é assim: A vezes o 10 elevado a N. Lembrando que quando a vírgula se desloca para a esquerda, o valor é positivo, o N ele é positivo. Então vai ficar assim: no lugar do A, eu vou colocar o 4,28 vezes o 10. O N, gente, é 8, ou seja, no lugar do N, eu vou colocar o número 8. Então eu sei que esse número, 428 milhões, é igual a 4,28 vezes o 10 elevado à oitava potência. Ou seja, gente, uma forma bem mais compacta de escrever um número extremamente grande, tá? Então, sobre notação científica, a parte teórica é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Um forte abraço e tchau, tchau. Fui!